É literalmente isso que eles estão fazendo. Eles acreditam que, em 2028, os democratas vão assumir, reverter todas as políticas de Trump, como Biden fez em 2020. E o que os europeus não percebem é que essa é uma nova realidade. Nós não vamos voltar para 2020. Mesmo que os democratas assumam em 2028, eles vão manter as políticas imperiais de Trump, porque isso é do interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não há benefício algum em ajudar a Europa de alguma forma. Não, especialmente se isso se tornar ainda mais irrelevante. Quer dizer, mas eles não enxergam isso em termos de interesse nacional e o valor de uma aliança. Eles falam sobre amizade e valores, o que é meio que... Sim. Mas é aí que começamos, é aí que a ideologia entra em cena. Quero dizer, eles se convenceram de que é isso que nos une, em vez de termos um interesse estratégico comum. Mas para os Estados Unidos ainda você vê, no geral, o seu poder se retraindo. Eles vão se sobrecarregar ou simplesmente haverá uma completa ausência de uma estratégia coerente? O que estamos vendo é a aceleração do declínio do Império Americano. Vamos voltar à Venezuela. E tenho certeza de que todos viram o que aconteceu quando aqueles helicópteros Chinook, transportando operadores especiais da Delta Force, voaram até Caracas e basicamente mataram a equipe de segurança do Maduro, a equipe de segurança cubana, e depois o escoltaram até Nova York, onde ele foi exibido como criminoso. E parecia, sabe, um triunfo dos romanos, certo? Quando eles traziam esses reis que capturavam e os desfilavam pelas ruas de Roma. Então, nos Estados Unidos, todo mundo está extasiado com isso, todo mundo acha isso incrível. Mas o que as pessoas não percebem é que, sabe, o motivo pelo qual os americanos não faziam isso no passado é porque é uma estupidez fazer esse tipo de coisa, certo? Por que você insultaria uma nação dessa forma? Então, não só os americanos foram lá sequestrar um chefe de Estado soberano que representava o próprio Estado, como também destruíram o mausoléu de Hugo Chávez, que é o herói espiritual do movimento chavismo na Venezuela, que é o regime atual na Venezuela. Então, Trump tornou impossível agora para os Estados Unidos buscarem um acordo com a Venezuela. Mesmo que haja alguma negociação, ela vai acabar sendo de má fé, porque os venezuelanos perderam a confiança nos Estados Unidos. Mas não só isso, a América do Sul agora vai se unir contra os Estados Unidos. Trump ameaçou tanto o México quanto a Colômbia. Ele está de olho em Cuba, na Nicarágua. Então agora os sul-americanos estão tipo, sabe, não podemos confiar nos americanos. Precisamos nos unir. E eles vão resistir ao poder americano. E então a África, a Europa, o mundo inteiro vai enxergar os Estados Unidos como o valentão que eles são. Então... Veja, a América teve o maior exército dos últimos 50, 60 anos. Na verdade, não queria usar seu exército porque, uma vez que você começa a usar o seu exército, você fica preso a usá-lo para sempre. É melhor usar o poder brando. É melhor usar operações secretas, propaganda, infiltração. E foi isso que os Estados Unidos fizeram muito bem nesses últimos 50, 60 anos. E poderiam ter feito o mesmo na Venezuela, onde basicamente poderiam ter subornado Maduro, subornado a elite, para buscar um tratado econômico com os Estados Unidos, onde todo o petróleo pertenceria aos Estados Unidos. E a Venezuela teria concordado com isso, e toda a América do Sul teria ficado satisfeita com esse acordo. Mas em vez disso, escolheu fazer o que fez porque queria projetar força e poder, e assim sacrificou a estratégia pela aparência. Isso é um sinal de um império em declínio. Quando já não é mais capaz de uma grande estratégia, já não é mais capaz de prever o futuro, já não é mais capaz de ter autocontrole e humildade. É pura arrogância. Vemos isso o tempo todo quando impérios estão em declínio, onde não só antagoniza seus inimigos, mas também antagoniza seus próprios aliados e explora seus vassalos. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo é suicida, é de curto prazo, é estúpido. E veja, no curto prazo, eu diria que pelos próximos 2 a 3 anos vai parecer ótimo. Nesse sentido, você sabe, a América consegue controlar todo o hemisfério ocidental. Todo o mundo se curva diante da América. No longo prazo, você plantou as sementes para descontentamento global, para uma revolução global contra o poder americano. E basicamente, eu acho que o Império Americano já era. Sim, o filósofo francês Emmanuel Todd chama isso de micromilitarismo, e ele vê isso como uma característica comum, como você sugere, de um império em declínio. Ou seja, você busca soluções militares contra estados menores,
alvos fáceis para projetar força e encobrir o declínio do status no mundo. Mas não, acho que você está certo. Claro, isso é o extraordinário. Maduro é mal visto em muitos lugares da América Latina, especialmente pelos brasileiros. Mas nenhum dos latino-americanos quer ver esse tipo de coisa no Zeuá, restaurando seu império e hegemonia nas Américas por meio da força militar. Parece tão contraproducente, no entanto. Veja, Maduro, independentemente de seus defeitos, e ele tem muitos defeitos, era o chefe de Estado da Venezuela. Ele representa a nação, o Estado. Então, quando você sequestra Maduro dessa forma e o humilha dessa maneira em Nova York, você está humilhando todo o povo venezuelano. E também, por tabela, o povo sul-americano. Então, isso só pode terminar em desastre para a América. Bem, nos Estados Unidos, muitas pessoas odeiam Donald Trump ferozmente, especialmente os democratas. Mas se a China ou a Rússia sequestrassem Donald Trump, desfilando com ele pelas ruas, sabe, né? Isso seria uma humilhação nacional. E até mesmo os maiores odiadores de Trump veriam isso como um ataque à América. Mas, novamente, esse é o problema quando você foca apenas nos líderes. A suposição é que você tira esse cara, coloca outra pessoa e então tudo ficará bem. Desta vez nem sequer colocaram alguém novo. Simplesmente tiraram o líder e esperaram que tudo desmoronasse. Acho que esse ditador, sempre que chamamos nossos adversários de ditadores, essa é a suposição. Basta remover o chefe de Estado e tudo desmoronará. Olha, é assim que Donald Trump pensa. Ele pensa, eu capturei Maduro. Portanto, agora a Venezuela me pertence. E agora os venezuelanos devem obedecer ao que eu lhes ordeno, porque capturei o chefe de Estado deles. Ele vive em sua própria realidade. Sabe, ele passou muito tempo fazendo reality shows, como O Aprendiz. E então ele pensa que, sabe, se eu conseguir fazer as pessoas acreditarem nisso, isso se tornará realidade. E ele não reconhece que existem essas leis fundamentais da geopolítica. Então, um exemplo é, sabe, o Trump, quando estava em O Aprendiz, tinha a melhor audiência da TV. Mas sempre que Trump administrava um negócio, ele levava à falência. Ele destruiu todos os negócios que tocou. Esse é o tipo de homem que ele é. Ele vai conseguir ótimos índices de audiência na TV, mas destruiu a América no processo. Eu costumo me referir a essa cena na cabeça, né, com Zelensky no Salão Oval depois de repreender Zelensky, e ele simplesmente olhou para a câmera. Bem, isso é uma ótima televisão. Acho que ele esquece o verdadeiro papel que está desempenhando. Ele não vive no nosso mundo. Ele vive em seu próprio mundo, o mundo Trump. E tudo é faz de conta. E no mundo dele, ele acha que, se conseguir manifestar essa ideia, se conseguir fazer pessoas suficientes acreditarem nela, ela se tornará realidade. No mundo dele, ele pensa que está tornando a América grande novamente ao ressuscitar o Império Americano. Ele acredita que, ao capturar Maduro, ao bombardear o Irã, está projetando força. E se as pessoas entenderem o quão poderosa é a América, todos se curvarão diante da América e simplesmente obedecerão à América. E todos os problemas simplesmente desaparecerão. A dívida vai desaparecer. A polarização vai desaparecer. Todo esse descontentamento vai desaparecer. Sim, bem, é possível que ele consiga derrubar o governo lá, mas achei que foi um pouco prematuro. Quando ele, você sabe, sequestra o Maduro e então diz, bem, agora vamos administrar a Venezuela como uma colônia até encontrarmos alguém para assumir como um regime fantoche. Mas eu pensei, bem, sabe, não venda isso, não venda a pele antes de matar o urso. É por isso que o governo ainda está no poder. Achei que foi um pouco prematuro, mas de novo, talvez eles tenham um plano ou talvez seja apenas um completo delírio, quem sabe? No mundo de Trump, isso aconteceu porque ele conseguiu sequestrar Maduro, o que foi um feito espetacular para a televisão. Ok, ficam ótimos na TV. Ele lutou, ele tinha que vencer a guerra. E agora o povo da Venezuela deve obedecê-lo porque ele provou ser Deus, o imperador Trump. Ok, em seu mundo, em sua mente, ele acredita literalmente que agora controla a Venezuela porque agora tem Maduro em suas mãos. É nisso que ele acredita literalmente. Bem, então, o Sul Global, porém, você vê algum outro desenvolvimento, previsões para 2026? Considerando que você previu o ataque ao Irã, você vê outro ataque em 2026? Porque parece que os israelenses estão vendendo isso com muita força para o Trump. Olha, o Trump vai continuar seus ataques em todo lugar, certo? Então espere ataques terrestres contra cartéis no México, espere ataques terrestres, na Colômbia, e isso é uma marinha americana enorme reunida no Caribe. Ela não vai embora. Ela ainda vai, atacar barcos de pesca. Ela ainda vai fazer o que tem que fazer.
Então, a presença militar americana no Caribe, ela só vai aumentar porque o que o Trump quer fazer é conquistar todo o sul global sob seu controle. E aí, em abril, quando ele for à China, ele agora tem influência sobre a China, certo? E tudo está caminhando para abril, quando Trump quer se sentar com a China e negociar um grande acordo no qual, um exemplo disso seria, certo? Sabe de uma coisa? Vocês são subordinados ao império, a China. Então, o que vai acontecer é o seguinte: nós controlamos a Venezuela, mas permitiremos que vocês entrem na Venezuela e construam a infraestrutura petrolífera para que possam extrair o petróleo e comprá-lo de nós em dólares americanos. Ok? Isso é literalmente o que Trump planejou para abril. Mas como os chineses reagirão a isso? Essa é uma ótima pergunta, e a forma como a China responder determinará os próximos 5 anos. Eu moro na China, conheço muito bem a China, e vou te dizer, neste momento há muito debate dentro da China, existem muitas facções diferentes que propõem estratégias diferentes. Alguns são pró-Rússia e dizem, olha, estaremos melhor com a Rússia, mas outros pensam, não devemos nos tornar muito dependentes da Rússia. Se conseguirmos 100% da Rússia, isso vai ser um problema. Então, é melhor 50% dos Estados Unidos e 50% da Rússia. Então, você tem todo um espectro de opiniões e o que a China vai decidir em abril vai depender de como essas diferentes facções vão se unir e eles também terão que analisar o ambiente geopolítico. E ainda há essas preocupações internas também. Então eu não poderia te dizer agora o que vai acontecer em abril, mas o que eu penso é que, se eu fosse um apostador, eu acreditaria que a China e os Estados Unidos vão chegar a um grande acordo, mas esse grande acordo, na verdade, não vai alterar o cenário geopolítico. Ou seja, o império ainda vai colapsar e ainda haverá guerras acontecendo por ao redor do mundo. Sim. Bem, eu acho que sim, as 3 principais regras de segurança energética são, sim, diversificar. Então, provavelmente é uma boa decisão para a China não se tornar excessivamente dependente da Rússia. Então, sim, principal parceiro, ótimo, mas sim, nenhum país gostaria de se colocar nessa posição em que todos os ovos estão em uma cesta só. Mas voltando ao Irã, porque novamente acho que você tem razão, há muitos países que podem ser os próximos. Colômbia, Cuba, México, Panamá. Bem, na prática, a Dinamarca está tomando a Groenlândia. Poderíamos voltar para Gaza, no Líbano. Eles poderiam perder a Síria e voltar para lá. A Rússia intensifica a situação. A China, claro. Nigéria, talvez eles ainda não tenham terminado os bombardeios por lá. Portanto, parece haver muitos países na lista de guerra de Trump. Mas em relação ao Irã, quão provável você acha que haverá uma repetição? Porque, obviamente, da última vez as coisas não saíram como eles esperavam. Então, eu acho que o Trump foi eleito. Os israelenses ajudaram a eleger Trump. Por quê? Lembre-se, Maren Adelson deu 100 milhões de dólares para o Trump, certo? Então, e muito disso foi porque Trump concordou que resolveria a questão do Irã. E vimos isso em junho, em operação. Talvez não o Hammer. Mas você sabe, Trump é movido por interesses. Então, ele vai invadir o Irã em algum momento, mas quer maximizar o benefício pessoal dele. Ok, então isso significa que ele está buscando o máximo possível dos israelenses. Então, o que aconteceu é que Elon Musk prometeu ao Trump 20 milhões de dólares para as eleições de meio de mandato em novembro. O prefeito Adelson prometeu ao Trump 250 milhões de dólares se ele concorresse a um terceiro mandato. Ok, então Trump está tentando maximizar o máximo de benefícios possível antes de puxar o gatilho e ordenar um ataque americano ao Irã. Mas todas as peças já estão no lugar, certo? Porque estamos vendo todos esses protestos no Irã. Nunca podemos saber ao certo a extensão desses protestos, mas podemos saber que, veja, há agentes do Mossad lá dentro. Você tem todas essas forças especiais americanas lá dentro. Muito dinheiro está sendo gasto para subornar essas redes criminosas, minorias, dissidentes, para causar o máximo de caos possível. E o Irã? E para ser bem honesto, o próprio Irã está enfrentando muitos problemas econômicos por causa desse embargo americano. Então, o Irã está em muitos apuros em 2026. Mas se Trump vai ou não puxar o gatilho em 2026, isso eu não posso te dizer. É possível que ele lance mais ataques. Mas a verdadeira questão é, Trump vai lançar uma invasão terrestre ao Irã?
Porque Israel quer uma mudança de regime no Irã. E a única maneira de fazer isso é com tropas terrestres. Ataques aéreos não vão resolver. E Israel, por si só, não consegue fazer isso sozinho. Então, precisa que os Estados Unidos enviem tropas terrestres. Em 2026, acho que veremos uma aceleração dos acontecimentos, mas talvez 2027 seja quando teremos o clímax total. Sim, mas com essa rivalidade entre grandes potências, com os chineses, os russos, reafirmando a dominância sobre o hemisfério ocidental durante uma crise econômica, parece que partir para uma invasão terrestre do Irã realmente seria um exagero. Isso não vai ser como o Iraque. É uma situação completamente diferente. O Irã é enorme, uma população muito maior, é muito mais poderoso militarmente. Isso poderia ser um desastre, sabe? Desculpe, os fatos não importam para Trump, ok? Eles nunca tiveram importância para Trump. Sabe, eles tentaram por muito tempo dar entrevistas coletivas ao Trump, não é? Reuniões diárias onde ele era atualizado sobre geopolítica. E no começo era uma página. E eles perceberam que ele nem tinha atenção suficiente para uma página. Então eles tentaram, eles reduziram para um parágrafo e perceberam, meu Deus, ele nem consegue ler um parágrafo. Então, o que eles perceberam de novo foi que esse cara assiste TV o tempo todo. Portanto, se você quer a atenção de Trump, se você quer que ele reconheça certos aspectos da política externa, você precisa ir à Fox News e dizer isso a ele lá, ok? Então, o cérebro desse cara é tipo uma televisão. Portanto, ele realmente não reconhece as regras fundamentais da geopolítica. Ele não entende o que significa estar sobrecarregado, o que significa, ter recursos suficientes para travar guerras. Tudo o que ele vê são aparências, certo? Então, ele acha que essa coisa na Venezuela foi um grande sucesso. Por que não podemos fazer a mesma coisa no México? Por que não podemos fazer a mesma coisa em Cuba? E por que não podemos fazer a mesma coisa no Irã? Então, para Trump, é tudo uma questão de aparência, de visual. Ele vê esses operadores da força furtiva, voando para Teherã e explodindo coisas. E é assim que a mente dele funciona. Sim, há muita coisa... foco nos Estados Unidos extrapolando seu poder militar, mas acho que também está extrapolando seu capital diplomático, porque Trump só fala nessa linguagem de este é meu querido amigo, somos melhores amigos, para você sabe ser o policial bom, ou então ele vai te destruir, que é o policial mal dele, mas era sempre um ou outro, e ele tende a alternar tanto que, pelo menos, pelo que ouço dos russos, eles não o levam mais tão a sério, porque nada do que ele diz dura mais de uma semana, já que ele vai mudar de novo. Quero dizer, agora ele disse, Vladimir, meu bom amigo, e agora, vou destruir a economia deles, e você sabe, vamos matar mais alguns russos. Quero dizer, isso não há consistência. É sempre Sim, mas esse era o meu ponto com os chineses também. Ou você constrói confiança na infraestrutura econômica dos Estados Unidos, ou tenta coagir algo, mas não pode fazer as duas coisas. Bem, eu acho que ele é consistente. Ele é um chefe da máfia. E é isso que as pessoas realmente não entendem sobre ele. Sabe, ele não é o presidente dos Estados Unidos. Ele é um chefe da máfia. E uma vez que você entende isso, então ele é fácil de lidar. Só não confie nele. Só não leve o que ele diz. Só não acredite em nada do que ele diz. Sabe, ele vai fazer o que for do interesse pessoal dele. Não necessariamente o melhor para os Estados Unidos, mas o melhor para ele mesmo. Ele vai fazer o que faz ele parecer bem. Essa operação contra Maduro foi contraproducente para os Estados Unidos. Isso realmente prejudicou a reputação americana ao redor do mundo. Fez os Estados Unidos parecerem uma organização criminosa, mas ele não se importa porque isso fez ele parecer bem na TV. Bem, você tem alguma consideração final sobre 2026 antes de encerrarmos? Sim. Então eu diria que esse evento, em abril, quando Trump visitar a China, Trump precisa resolver muitas coisas antes de abril, ok? O que estamos vendo na América do Sul é os Estados Unidos estabelecendo hegemonia militar em toda a América do Sul. E podemos ver, e veremos, uma escalada disso nos próximos meses, especialmente em relação à Colômbia e ao México, possivelmente também ao Brasil, onde Trump entrará em conflito com Lula por algum motivo. Trump gosta disso para mostrar que ele é o chefe. Também podemos esperar ver mais conflitos na África, porque a África é onde, na estratégia de segurança nacional, Trump disse de forma muito enfática que não cederá a África à China, que os Estados Unidos e seus aliados desafiarão a China onde puderem. E a última área seria China e Japão. Então, eu diria que, à medida que o tempo passa, o conflito entre o Japão e a China só vai aumentar, porque Trump precisa exercer o máximo de influência possível sobre a China.
Depois você tem essa reunião em abril, e acho que há, na verdade, 4 reuniões agendadas para 2026. Portanto, Trump precisa resolver a questão da China, e o motivo disso é que o objetivo final é o Irã. Ele precisa resolver a questão da China antes de lançar uma invasão em grande escala ao Irã. A Rússia vai defender o Irã. Não há nada que Trump possa fazer a respeito disso. A incógnita agora é a China, o que a China fará em resposta a uma invasão do Irã. Então, o objetivo final é o Irã. A China é talvez o penúltimo chefe antes do Irã, mas eu acho que se eu fosse um apostador, e acho que as pessoas vão se surpreender com isso, China e Estados Unidos vão chegar a um acordo. Bem, acho que todos deveriam ficar de olho em abril então, eu gosto da ideia de que se essas duas grandes potências, o seu e a China, conseguirem chegar a um acordo, então outras peças podem se encaixar. Por outro lado, se chegarem a um acordo, também pode ser algo relacionado aos Saneoser, reafirmando sua dominância em sua vizinhança próxima. Os árabes têm uma expressão interessante. Acho que é algo parecido com o que acontece quando os elefantes brigam e a grama fica pisoteada, mas quando os elefantes fazem amor, ela também fica achatada. Então você sabe, certo, eles estão ferrados. O meu ponto. Então, de qualquer forma, muito obrigada por dedicar seu tempo. Obrigado.